Olá, pessoal. Estamos começando mais um Papo Easy nessa nossa jornada de levar conhecimento, levar um pouquinho dessa, dessa, desse saber, né, de tantas pessoas que vêm aqui trocar com a gente, mostrando um pouquinho, né, da sua experiência profissional e levar esse conhecimento aí até vocês. Hoje nós temos um convidado hiper especial, é o Hugo Wichert Júnior. Ele é um especialista em capacitação em captação de crédito internacional do mercado de capitais, com mais de 35 anos de experiência. Desde junho de 2021, ele atua como consultor financeiro na Intertrading Agronegócios, onde trabalha com fundos nacionais e estrangeiros, focando em investimento no agronegócio e também em outros setores. Com uma trajetória que inclui posições em grandes empresas como Cargill e Copersucar, Hugo é reconhecido no LinkedIn como Top Voice, compartilhando conhecimentos valiosos sobre o mercado financeiro. Pessoal, assim, ó, sem dar muito spoiler, porque não quero já estragar aqui a surpresa para vocês, mas eu já quase que fiz um podcast antecipado com o Hugo e é sensacional. Fiquem até o final com a gente. Hugo, prazerzaço. Prazer é meu. Cara, Obrigado pelo convite. pelo tempo, pela disponibilidade. A gente sabe que a gente vive numa rotina aí super corrida e ter você com a gente aqui nesse nosso podcast só deixa a gente com mais responsabilidade ainda de Que isso, eu levar que um conteúdo. agradeço a oportunidade. É um prazer. O episódio de hoje, pessoal, é explorar um pouquinho, né? A gente sempre faz isso com nossos convidados, um pouquinho da jornada do Hugo, desde a sua lá no seu início lá na ESSO até chegar na Intertrade em agronegócios. A gente vai falar um pouquinho dos seus desafios, né? Também muito dessa questão, né, de muitas vezes não faltam projetos, o que falta é capital, né? Então, como que o Hugo trabalha para poder ajudar aí as empresas a se conectar a esses capitais? E além disso, nós vamos ter uma conversa sobre o futuro econômico. Qual que é a visão do Hugo para o Brasil? Qual que é a visão dele em relação à tecnologia e gestão de inovação? Hugo, bastante coisa para a gente conversar. A gente tem aí uns 45 minutos, uma hora. Então, de novo, né, muito obrigado pela tua presença. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua trajetória, né, o Hugo, como que ele foi seguindo esses caminhos aí até chegar hoje no Hugo, responsável por trabalhar em tantas frentes, desde crédito de carbono, agronegócio e outras linhas aí. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, bom, cara, eu, como todo ser humano, segui uma trajetória única de acordo com as oportunidades que eu tive, né? Então, desde que eu fui fazer faculdade de administração, desde o primeiro ano, eu sempre fiz estágio. Uhum. Estamos falando em 1983. Então, eu fui cada ano fazendo estágio numa área e o Sempre na último, mesma empresa. não. Hum. Isso é interessante. Eu quando comecei a faculdade, eu não sabia direito para que área ir. Hum. Então, eu comecei, por exemplo, no primeiro ano, eu fiz estágio no banco Banespa, que hoje é Santander. E depois eu fui trabalhar um período na Bolsa de Valores e na BMF na época. Uhum. Hoje seria a B3, Uhum. como operador na bolsa. Na época, não tinha a tecnologia que existe hoje, então você tinha que colocar as ordens no pitch e ali negociar Uhum. a venda e a compra. É diferente de hoje, hoje é tudo pregão eletrônico, né? Depois eu trabalhei um tempo numa empresa de tecnologia, na época se chamava Proceda, Uhum. mas eu trabalhei na área de contabilidade. E por fim fiz um estágio na ESSO, onde eu trabalhei na área comercial. É onde você se relacionava com os postos de gasolina na época. Era na filial São Paulo. E eu gostei da área comercial. E aí eu resolvi fazer carreira nela. Num primeiro momento, eu fui para uma empresa de engenharia, de construção de shoppings, e entrei lá como trainee. E fiquei lá 1 ano e meio, mas o meu objetivo era a área comercial. E foi quando eu, em 1988 para 89, eu entrei como trainee na Cargill. E lá eu fui efetivamente trabalhar na área comercial. O que seria a área comercial numa empresa como a Cargill? Basicamente, você ou compra ou vende commodities agrícolas Uhum. e também os derivados do processamento dessas commodities. Uh, Hoje já é outra realidade. Você pega uma empresa como a Cargill, ela já tem
produtos de alto valor agregado com alta tecnologia, que não existia essa pegada naquela época. Então, basicamente, você só lidava com a commodity e os produtos dela. Você usa trigo, produz farinha e farelo. Você processa soja, você tirava o óleo e o farelo. Mas hoje você tem outros produtos muito mais tecnológicos além desses. E assim foi. E eu fiquei lá quase 14 anos, né? Passei por várias áreas, inclusive trabalhei relacionado à área de alimentos, onde a gente fornecia insumos para as empresas alimentícias. E também passei um tempo na área financeira. A Cargill, ela tem uma estrutura bastante organizada e grande, inclusive um banco aqui no Brasil. E eu trabalhei com trade finance ali. Aí eu acabei saindo da Cargill, passei por outras empresas do agro, como a Copersucar, ligada a açúcar e etanol. Também na Incopa, aqui no Paraná, ligada ao mercado de soja. E aí eu passei um tempo como empresário, justamente aqui em Curitiba, né? Eu viajava muito, eu não via meus filhos crescer. Aí eu achei de bom tom cuidar mais deles do que da minha carreira. Muita gente acharia isso uma loucura, e até foi. Mas se você olhar a longo prazo, acabou dando certo. Então, eu não me arrependo. Então, eu fui empresário numa confecção junto com a minha esposa, e também tivemos loja e tudo. E aí, uns 4 anos atrás, eu falei, não, eu queria mais, porque uma empresa pequena e familiar é mais limitado. E aí eu voltei para o mercado e trabalhei um tempo com uma empresa estruturadora de fundos de investimento, fiquei uns 2 anos lá e depois eu fui para a Intertrade, levando um pouco do meu expertise ou do meu conhecimento e também da minha rede de contatos, adquirida ao longo do tempo. E aí na Intertrade a gente tem, vamos dizer, vários produtos, serviços ou soluções, né? A Intertrade Agronegócio, ela está muito focada na comercialização de grãos, milho e soja. E a gente já tem uma equipe, aliás, é uma equipe formada de pessoas sêniores como eu. E aí a gente chegou à conclusão uns 2, 3 anos atrás de tentar novos produtos, novos serviços. E foi aí que a gente começou a estruturar essa área dentro do agronegócio, mas ligado a estruturas de crédito e financiamento para projetos e também a área de crédito de carbono, né? Então, nós temos algumas parcerias, nós temos algum relacionamento com players desses dois mercados e também temos algum produto ou serviço muito ligado à renegociação de tributos e a possibilidade de pagar menos tributos. Para quem é empresário, ele entende a importância disso, né? Num país que tem uma alta carga tributária. Então, a gente fica aí, vamos dizer assim, fluindo ou navegando, né? Vamos dizer assim, entre esses produtos e serviços que a gente tem disponível para os nossos clientes. No fundo, no fim do dia, o nosso objetivo ali é diminuir o custo Brasil para as empresas. Esse é o nosso objetivo. Cara, justamente essa pergunta que eu ia fazer para você. Hoje, quais são os principais custos que o empresário tem? Bom, eu vou te falar como empresário, que eu já fui, vou te falar como consultor e vou te falar como empregado. Então, eu já tive nas três camisas, vamos falar assim, né? O empresário brasileiro, para mim, é um herói. Se você olhar para o cara do agro, ele ter coragem de pegar a terra dele, ficar esperando ver se vai arrendar, já começa por arrendar ou comprar, e depois ele vai ter que esperar o clima para ver se ajuda, para ele meter as sementes ali, esperar que o clima ajude, né? Não faça muito sol, também não chova muito, e colher, e depois vender. O cara é um herói, cara. O cara é um herói, né? E tem todo o meu respeito por ter essa coragem. Então, já começa pelo risco do negócio, da atividade. Qualquer atividade. Você pode pegar uma confecção de roupas, como é que eu sou sócio ainda, ou o varejo, tem uma loja, ou, enfim, um restaurante. Eu tenho um risco. Então, essa dimensão de risco, o que eu aprendi? Quando você é empreendedor, você é muito otimista, né? E startupeiro, então, quem tem uma startup é o suprassumo do otimismo. Você é um idealista, você é um cara que acredita no futuro, você é um cara que acredita que vai dar tudo certo. E daí, ao longo da trajetória, você começa a se deparar com as dificuldades.
né? Então, uma das dificuldades, eu diria que é mão de obra. Uhum. O Brasil está muito carente de mão de obra qualificada. Ele tem população grande, mas ele não tem população qualificada para as empresas, Uhum. para o trabalho que hoje existe demanda. E eu, inclusive, essa semana falei com uma empresa, falei, não estou conseguindo contratar na lista de RH, aqui não aparece ninguém. Você fala, pô, que tal coisa está feia. Além da mão de obra, você tem até que pensar como você vai financiar o seu projeto ou vai colocar de pé o seu projeto, como você vai obter crédito. Você que lida com startup, imagino que você tem que entrar com garantias pessoais, Uhum. né? Pode ser o seu nome, pode ser um imóvel, ou pode ser, sei lá, o equipamento que você tem, mas alguma coisa você tem que dar de garantia. Ou ir correr atrás de linhas que sejam subsidiadas e talvez direcionadas para projetos de tecnologia, Uhum. como o FINEP do BNDES. Enfim, essa é outra dificuldade. Aí você tem a carga tributária. Aí você vai ter que escolher um regime fiscal para sua empresa. Aí você começa a perceber que você precisa. Um dos elementos chaves para o sucesso é o seu contador. Por quê? Porque você vai ter que escolher lá se é super simples, se é lucro presumido, se é lucro real e qual o impacto dos impostos sobre o seu negócio. E mais importante, não é só os tributos que você vai ter que recolher em cima da sua atividade. Mas ninguém pensa nisso, mas para quem você vai vender, como é que ele utiliza esses impostos? Sim. E agora nós temos uma reforma tributária em andamento para começar a vigorar a partir de 2026, que eu acho que vai gerar mais estresse. Não vai ser tanto para simplificar. Ele seria, mas olha, você vai ter um período de transição. Então, entre 2026 e 2032, você vai ter, as empresas vão ter 2 sistemas tributários em vigência. Então, eu imagino que isso vai estressar as empresas e vai demandar dela um cuidado maior para atender as 2 legislações. Então, isso é aquela história, né? Amanhã vai ser bom, mas até chegar o amanhã você ainda vai ter que lidar, comer muita grama, né? Vai ter que lidar com essa realidade, no mínimo estressante. No mínimo estressante. Então, e por fim, você tem a questão financeira, que é o que a gente talvez lide mais no dia a dia. Ela é mais comum ao brasileiro, porque desde que ele nasce, se você não é rico, você tem que lidar com essa dificuldade. E como é que você vai ter os recursos para realizar seus projetos? Aí, não, mas é só a empresa que tem projeto. Não, você, por exemplo, você pode querer ter uma determinada tecnologia, você pode querer ter um determinado smartphone, você pode querer ter um carro, você pode querer comprar um apartamento. Então, isso é um projeto. E não sendo rico, você vai ter que arranjar uma forma de financiar, ou que alguém o financie para você. Então, eu acho que a maioria dos empreendedores, assim como eu também já fui, a gente se torna otimista ao excesso. E o Brasil, falando historicamente, ele anda por ciclos de altas e baixas, altas e baixas. Um empreendedor, ele só consegue, não consegue, mas ele normalmente só enxerga as altas. Vai tudo dar certo e tal. Mas na trajetória tem os altos e baixos. E nas baixas, ele fica com o passivo. O passivo dos empregados, que é o custo fixo, ele fica com o passivo dos financiamentos que ele possa ter tomado, ele tem que pagar os tributos, porque não tem como deixar de pagar, né? Ou se não paga, tem que renegociar, enfim. Ele fica com os passivos do balanço e os ativos ficam voando. Isso é o que eu aprendi como empresário, como funcionário e como consultor. E todo esse custo, será que o empresário consegue enxergar ele de tal maneira a precificar o seu produto, o seu serviço, ou ele não consegue passar isso para frente? Eu vou fazer uma analogia com a área de commodities. Tá? A área de commodities ela tem uma precificação internacional, ou seja, o preço da mercadoria oscila em função da oferta e demanda. Tá?
Eu vou fazer um paralelo com a soja. 2 ou 3 anos atrás, um saco de soja estava na faixa de R$ 200 o saco no porto de Paranaguá. Se você olhar hoje, ele vai estar na faixa de R$ 140 o saco. O preço está posto. Então, quem trabalha na cadeia tem que trabalhar para fazer com que esses R$ 140 remunere do porto para trás. Então, se a gente está vivendo num mundo globalizado, se a gente está vivendo num mundo de competição global, e isso é bem visível, porque se você tem a Shein, Alibaba, Shopee, bem lembrado, vendendo aqui dentro, você não está concorrendo com o comércio local ou com a produção local. Você está concorrendo globalmente. E eles conseguem vender muitas coisas mais baratas do que as produzidas e comercializadas localmente, certo? Então, veja, hoje em dia, eu acho que esse é um tema bastante estratégico para qualquer empreendedor, inclusive em tecnologia. Por quê? Você está aqui trabalhando com isso o dia inteiro, você tem uma ideia legal e um projeto legal, mas isso não impede que, às vezes, o cara do lado, um outro rapaz, uma outra empresa no Rio Grande do Sul ou em Manaus possa desenvolver uma outra tecnologia, concorrer com a sua e a sua, vamos dizer assim, ficar para trás. Sucumbir perante a nova. E acho até que esse processo é bem mais rápido do que nos mercados que eu normalmente conheço, que é commodities agrícolas ou alimentos, né? É mais fácil trabalhar nesses mercados do que no tecnológico. Então, quando o empresário, um empreendedor, ele tem que imaginar por que preço ele vai poder vender isso. E o mérito do Steve Jobs foi que ele pensava exatamente nisso, ou seja, ele pensava o que ele poderia oferecer que ainda não tem, mas você não sabe o que é. Então ele pensava nisso e aí, a partir dessa base conceitual, ele ia desenvolver os produtos. Eu nunca me esqueço, por exemplo, quando ele lançou os tablets. Quer dizer, o conceito do tablet já existia há mais de 20, 30 anos. Mas aí ele relançou, isso acho que foi na década de 2000, mais ou menos, né? Ele estava vivo ainda. E aí o negócio tomou uma forma porque ele repaginou o conceito. Ele não inventou, ele só repaginou. E o negócio explodiu. Então, você veja, e aí pegava um valor porque ele era Apple. Então, cada situação, cara, cada negócio é diferente. É difícil você dar uma sugestão genérica, né? Mas imaginar por quanto você vai ter que vender ou quanto você vai conseguir pegar no seu produto, é importante essa discussão. E usar os parâmetros de mercado existentes. É porque o preço, né, que é diferente de valor. Sim. Mas o preço o mercado dá. Exato. O lucro, né, que faz parte da equação, quem te deu o capital para você produzir já colocou um valor de retorno, que normalmente tem que ser acima da Selic, porque senão coloca o dinheiro dentro da Selic. O que sobrou? O custo. Porque lá atrás, quando a gente falava no mercado fechado, era um pouco mais clássico a formação, né? Preço é igual a quanto custa mais o quanto eu quero ganhar. Margem de lucro. Hoje é o contrário, porque a única coisa que você consegue tratar é o custo, porque o preço é dado pelo mercado, a menos que você consiga ter algo diferencial muito grande e você não venda preço, você venda valor, você venda Corolla, você não venda um outro sedã. E a questão da necessidade de capital que você vai buscar para poder ter os teus bens de capitais faz com que você também já tenha um lucro precificado. O que te sobra é o custo. E num país onde... os impostos, os né? impostos. Não esquece disso aí, o governo não vai abrir mão deles para você. E aí num país onde a gente escuta as notícias hoje que a gente está crescendo o PIB, né? Que o PIB tá evoluindo. Mas quando você conversa com os empresários, nosso principal público é a indústria. A gente não vê tanto esse otimismo, porque o pessoal está matando um leão todo dia aí para poder fechar, né, no final do mês. Como é que você enxerga? A gente está Você falou que nós vivemos de ciclos, né? Sim. A gente está num ciclo de ascensão ainda? Ou a gente já está indo para um ciclo que a gente vai ter que
conviver com o declínio durante um tempo? Vamos pensar o seguinte. Até 2023 nós tínhamos um governo de direita no país. Uhum. E esse governo, ele partia de uma premissa de deixar os agentes econômicos se ajustarem Uhum. e interferir o menos possível na atividade econômica. Lógico, ele é muito forte, mas ele tinha esse conceito de tentar tirá-lo do jogo e diminuir a participação dele nesse jogo. A partir do ano passado, a gente tem um governo um pouco mais de esquerda, Uhum. em que ele acha que a participação do Estado deve ser maior Uhum. na sociedade, na nação. E, em função disso, desse entendimento, que eu diria que é filosófico, Uhum. ele demanda recursos, mais recursos, para poder realizar as metas e objetivos a que ele se propõe. Uhum. Quem vai pagar essas metas e esses objetivos será a nação, através da carga tributária. Uhum. Né? E desde que ele assumiu, foi dado um cheque em branco de quase 250 bilhões, 230 bilhões. E desde esse momento, ele não tem conseguido zerar as receitas com as despesas. Ou seja, mês a mês, você vai ouvindo as notícias de que tem um déficit, Uhum. e isso não é bom para o país, como não seria bom para uma empresa, como não seria bom para nenhuma família. Né? Então, a gente, como família e como empresa, a gente enxerga bem aonde isso leva. Uhum. Né? Então, se você imaginar que o país é como uma família, e ele não consegue zerar equilibrar as receitas com as despesas, Não atinge o seu ponto de não equilíbrio? atinge o seu ponto de equilíbrio, porque ele também tem uma dívida para ser paga ao longo do tempo. Uhum. Certo? Então, ele precisa equacionar esse tema. Né? Até quando um banco, uma instituição financeira vai financiar você ou a sua família se as suas contas estão no negativo? Por um período. Uhum. Como você não resolve isso ou pode estar aumentando essa dívida, o banco chega um momento que ele corta o seu crédito. Uhum. Certo? Então, as coisas não são diferentes. Os processos são iguais. O que muda é o tempo para que as coisas aconteçam. Uhum. O Brasil, desde 2023, ele está vivendo de gastos públicos. O crescimento que se fala é de dinheiro público Uhum. em vários setores, ou principalmente em projetos sociais. Aí você percebe, como saiu ontem, por exemplo, que houve um gasto de 3 bilhões por mês de dinheiro no Bolsa Família, gasto com bets. Uhum. Então você percebe, cara, isso não vai terminar bem. Uhum. Isso não vai terminar bem. Então você tem um déficit, você está pegando dinheiro de programa social e está gastando em bets. As pessoas não compram comida, deixam de comprar roupa No movimento da economia real, formal. formal. E você está alimentando uma empresa de jogos que não contribui nada para o país, porque ele, Uhum. por enquanto, não paga impostos. A equação não fecha. A equação não fecha. Então, assim, se a gente olhar de hoje para frente, em algum momento essa conta vai vir Uhum. para a sociedade como um todo. Se vai vir amanhã, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, ela vai vir. Por quê? Porque o gasto que o governo está gastando, vamos dizer, o gasto que o governo tem hoje é em cima de dívida. Uhum. Isso não se sustenta. E isso eu estou falando não é em função do Brasil, é da história. Então, para quem já viveu mais como eu, nós já vimos essas crises anteriormente. E o mercado é cruel, porque o mercado ele especula em cima da tua realidade. Então, um exemplo da família. Se você tiver negativado lá no cheque especial, estiver pagando, sei lá, 7, 8% ao mês, ele vai te financiar isso por um tempo. Depois de um tempo, ele vai perceber que você não está conseguindo mais pagar, ou está pagando cada vez menos. Ele vai cortar teu crédito. Uhum. Então, o mercado faz a mesma coisa com as contas do governo. Ele vai financiar. Ele vai ter que subir os juros. Ele vai dar mais dinheiro para cobrir esse rombo. Mas vai chegar no ponto e falar assim, não quero mais. Não, eu pago 20%. Não quero mais. Eu pago 30%. Não quero mais.
Aí vem a crise. Hum. Isso nós vivemos há 10 anos atrás, no governo da Dilma. Teve durante o primeiro e o segundo governo, né, dessa filosofia mais social, digamos assim, mais voltada ao Estado, até saiu aquela figura na Times do Cristo Redentor, o foguete decolando. Agora o Brasil vai. Mas naquela época tinha uma condição externa muito favorável para as commodities, né? Então o Brasil surfou, né? Mesmo gastando, ele tinha condição porque tinha o governo anterior deixou um lastro, né? E aí esse governo pegou um cenário internacional favorável. Esse cenário agora também saiu hoje uma notícia, né, que a China fez um plano de aquecimento da economia e a Vale está com perspectivas gigantescas em função desse crescimento da China. Você não acha que esses movimentos internacionais, em função das mudanças climáticas e da necessidade de país ainda que tem floresta em pé, que o Brasil ainda, né, com toda essa questão, né, do que está vendo agora da seca e tal, mas ainda tem uma força no agro e não consiga suprir isso através de uma valorização das commodities? As commodities, elas vão valorizar ou não em função de uma menor oferta ou uma Uhum. maior demanda. A China foi o grande financiador do nosso crescimento no agro. Uhum. Por quê? Como a China estava crescendo, ela estava, vamos dizer assim, proporcionando à sua população o acesso à comida. Uhum. Nós temos que imaginar que há 40, 50 anos atrás, boa parte da população na China passava fome, Uhum. né? Então, a China continua comprando para alimentar os seus cidadãos. Qual é o problema da China? Ou qual é o desafio da China? A China, 1990, né, mais de 30 anos atrás, ela tinha o mesmo PIB nosso. Hoje é 14 a 15 vezes superior ao nosso. O que ela fez? Ela falou assim, eu vou investir aqui em produção, vou começar a produzir para o mundo. E os Estados Unidos apoiaram essa estratégia Uhum. para poder ter, vamos dizer assim, produtos a custos menores do que o que eles tinham. Então permitiu essa mudança de eixo de produção de muita coisa nos Estados Unidos para a China. Ele falou assim, não, eu só fico com a distribuição e o marketing. E a China foi escalando. A China é inteligente. O chinês não é burro. Ele é muito inteligente. E o que ele fez? Ele foi pegando esse crescimento e foi crescendo a economia dele. Construção civil, Uhum. moradia, Infraestrutura. infraestrutura, né? Financiando novas fábricas para aumentar a produção dele. Enfim, ele foi crescendo. Então, hoje, a China, para ter 14 vezes o nosso PIB, ela tem força de um mercado interno Uhum. e ela tem força de ser o celeiro produtivo, principalmente em manufaturados do mundo. O que está pegando é a economia interna. Por uma série de problemas lá, principalmente com a construção civil, a economia interna não está crescendo como eles desejavam. Então ele está criando um plano para puxar a economia interna, do mercado interno. E, logicamente, vai continuar tentando colocar a produção dele no exterior. Veja os carros elétricos. BYD está aí para provar isso. Uhum. Só que se você pensar em Vale, é minério de ferro. Então significa que ele vai ter. A China está tentando resolver o problema do mercado interno, significa equacionar os problemas que ele tem na construção civil. Se ele equaciona, realmente vai haver uma demanda por mais construção, certo? E isso vai puxar o valor do minério de ferro, isso favorece a Vale e as ações sobem. Agora, comida não. Porque assim, se você já come 10 gramas por dia de carne, você não vai comer 15. E a população não está crescendo na mesma velocidade que crescia antes. Exato. Então, o impacto, para mim, na minha ótica, nas commodities agrícolas, é inferior ao no minério de ferro. Uhum. É esse o meu entendimento. Então, você tem um limite de consumo, né? Então, eu acho o seguinte, o que acontece? Por que eu te falei que o preço da soja hoje é 140 e há 3 anos atrás era 200? Porque você tem a produção, a oferta,
Tá boa. Tem Uhum. boa produção nos Estados Unidos, boa produção no Brasil e boa produção na Argentina. Então a oferta tem mais oferta de soja. O preço cai. Uhum. É o mercado se regulando. O mercado se regulando. E o cenário? Como que fica o cenário na tua visão aí do Brasil para os próximos anos? É difícil você falar desse país porque ele é muito imprevisível. Uhum. Eu acho que nós temos um problema sério de investimento. Uhum. É, o governo não tem dinheiro para investir. Então tira o governo do jogo. Então sobra a iniciativa privada. É, se a economia, se o consumo não cresce, por que o cara vai investir aqui? Uhum. Nós fizemos uma reforma, estamos fazendo uma reforma tributária, mas que ela vai gerar efeito mesmo daqui a uns 7, 8 anos. Até lá ele vai ter o estresse que nós conversamos. Ele vai investir aqui para exportar, mas ele vai ter 2 sistemas tributários. Uhum. Aí nós falamos de mão de obra. Nós temos mão de obra para atender essa demanda de investimentos em várias áreas que seja. Então você percebe, o Brasil, culturalmente, ele não olha para os aspectos estruturais. Ele olha para os aspectos conjunturais. Uhum. Então a gente fica trabalhando esse ano e vamos fechar as contas esse ano. Ano que vem vamos pensar o que vamos fazer. Aí você tem os aspectos políticos que os caras ficam olhando para as eleições. Quando tem eleição aqui, pô, então preciso. E você não tem um plano de longo prazo. Então é difícil você falar, cara, vai dar certo. Ou vai funcionar. Agora, eu acho que para quem é da área de tecnologia, eu acredito que tenha muito mais oportunidades. Por quê? A tecnologia, na minha ótica, ela pode ser usada para, vamos dizer assim, minimizar o efeito da falta de mão de obra. Uhum. Né? Tornar mais eficiente os processos existentes. Exatamente. Né? E eu acredito que, à medida que o governo tomou esse ano de fazer voltar a reoneração da folha a partir de 2025, Uhum. né? É uma volta gradativa, mas vai voltar, vai estimular os empresários e as empresas de tecnologia a encontrarem soluções para não fazer com que esse custo, que Uhum. é o encargo social, suba nas empresas. Então, vamos pensar, é uma oportunidade. Uhum. É uma oportunidade. Mas como a gente tira proveito disso, aí eu não sei, a gente tem que ver caso a caso, né? Sim, porque existem situações que é otimizar mais os seus processos internos, outros é a utilização de matéria-prima, às vezes são os recursos produtivos, então cada uma tem uma otimização mais potencial, né? Cada empresa tem a sua. É robotização, inteligência artificial, né? E isso no agro hoje já está bem desenvolvido, né? Não na agricultura familiar, mas. Sim, sim. O agro, você tocou um ponto importante, né? Então, a partir do momento que o preço ele é dado pelo mercado, o pessoal do agro, ele aproveitou esses últimos 30 anos que eu acompanho esse mercado para poder colocar tecnologia da porteira para dentro. Uhum. E foi isso que garantiu o aumento de produtividade. Então, se você vê quanto de área é cultivável aqui, acho que é 7, 8%, né? E quanto cresceu a produção por hectare, né? Então, isso fica evidente, tá? Não, só ir no Google e buscar. Então, foi feito um trabalho com tecnologia. Uhum. Né? Da porteira para fora aí complica, aí tem o aspecto de logística, Sim, né? toda a perda até chegar no porto, estrada e. Isso, e aí complica o custo do frete, impostos, né? Uhum. Porque uma coisa é você vender para exportação, outra é você vender no mercado interno. Aí você manda milho para fazer proteína de frango ou de suíno, então aí vai processando, né? Então, nós temos oportunidades, mas assim, tem que ser cavocado, entendeu? Sim. Tem que ser cavocado. É. O bacana é que, se você for olhar, né, essa, essa fronteira agrícola, né, se você pensar no Paraná até, sei lá, 1950, 1960, ele não era um expoente, né, e hoje é né, ele está na frente do Rio Grande do Sul, Sim. né, mas aquela parte do oeste que está cada vez mais, aquelas cidades que você vai lá, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio No norte, Verde, né? no No Mato norte, Grosso.
Eles já estão conseguindo, mesmo com uma condição muito adversa, de seca, mas estão conseguindo ter níveis de produção muito eficientes. Por causa da tecnologia. É. Na semente, no trato de pontos defensivos, com fertilizante usado, o clima ajudando também, aumenta, né? Então, assim, quando o ano é bom, o cara produz lá 80, 60 sacas. Tá. Enfim, cada um tem sua realidade, né? Mas tem uma fala interessante do Ciro Gomes, né, que fala assim: se botasse esse dinheiro que coloco no agro, botasse na indústria, talvez a gente tivesse uma das indústrias mais desenvolvidas do mundo também. Então, acaba meio que o industrial, aquele que tem lá a confecção, que compete com as blusinhas da Shopee, ele acaba ficando num cenário um pouquinho, porque é altamente demandante de mão de obra, a matéria-prima às vezes é uma matéria-prima importada. Então, é diferente do que você está produzindo uma commodity. E aí os incentivos são menores do que aquele que está produzindo uma commodity. Faz todo sentido o que você falou. Acontece que o Brasil fez uma escolha, Hum, ele fez, consciente ou não, de ao longo do tempo, ele ir taxando a indústria de transformação e manufatureira. uhum, Isso remonta a mais de 40, 50 anos atrás, quando a realidade do mundo era outra. Eu me lembro, cara, quando foi instalado o PIS e COFINS, 50 anos atrás. Era tempo do regime militar. Vamos subir 0,5%. A alíquota aqui vamos subir 0,5%. Quem pagava? A indústria. Quem uhum, vai pagar? O consumidor no preço final. Então, o Brasil fez uma escolha de não onerar é, a produção básica, uhum, commodities agrícola e minério de ferro. Ao fazer essa escolha, ele permitiu com que esse setor crescesse e alavancasse. Mas quando ele onera a indústria, o que faz a transformação, ele não está incentivando nem a produção para o mercado interno e muito menos para a exportação. Se você olhar se você olhar a participação da exportação na indústria automobilística, ela é muito pequena. uhum. O percentual de veículos e de faturamento no valor anual é muito pequeno, acho que não dá nem 10%. Uhum. Por quê? Porque quando você entra na indústria de transformação, você não consegue desonerar toda a cadeia produtiva de impostos. Então você corre o risco de exportar impostos. Eu já exportei impostos na minha empresa. Eu já exportei, quando eu era empresário ativo, eu exportei roupa para o Uruguai com imposto. Por quê? Porque eu comprei com imposto. Eu não Uhum. consegui tirar. Então, se eu tivesse condições de tirar aqueles impostos embutidos nas matérias-primas, na mão de obra, eu poderia talvez exportar mais. Uhum. Mas dentro da indústria, você não tem como. Hugo, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa ativa aqui. Que tipo de projeto tem mais sucesso para eu captar recurso para eu investir na minha empresa? Hoje eu preciso me desenvolver, eu preciso ampliar minhas linhas de produção, eu quero automatizar, minhas máquinas são muito antigas. Tem dinheiro? Como é que eu faço para buscar? Aonde que eu acho ajuda para poder desenvolver minha empresa? Eu não tenho esse dinheiro, eu preciso de alguém que financie isso. Os desafios são grandes, né? Dinheiro tem, mas o sistema aqui não é estruturado para fomentar o crescimento. Uhum, E por isso que o custo é alto. Se você tem um governo que toma capital no mercado para financiar o seu déficit, você já tem um concorrente natural. uhum, E com isso, as instituições financeiras, elas têm um colchão. Elas uhum, têm um colchão aqui. Falando assim, se eu não emprestar, se eu não correr risco com você, eu aplico, empresto para o governo e tiro o quê? Um Selic, um CDI. uhum, Então, a dificuldade do empresário é entender essa realidade. A partir daí, ele pode ir em bancos, ele pode tentar pegar um recurso do FINEP, se é um projeto inovador. Ele pode, se for máquinas, pode tentar pegar um Finame, também vem do BNDES, que é um banco público de fomento. Ele pode tentar ir ao mercado de capitais, né? Tentar pegar alguma linha de crédito de investidores, né? Precisa ter um projeto e precisa mostrar como é que ele vai retornar isso para o investidor, porque no projeto ele vai ter que dizer, olha, eu vou ganhar tanto, vai me permitir pagar para você em X anos, anualmente e tal.
A grande dificuldade que eu tenho é o seguinte: no Brasil, como é que funciona isso? Se você tem histórico de crédito, você tem acesso a crédito. Se você não tem história de crédito, está iniciando uma startup, uma operação, enfim, e não tem esse histórico, é mais difícil. É bem mais difícil. Então aí você vai ter que buscar esses recursos, vamos dizer, de recursos subsidiados de algum órgão público, algum banco público, alguma entidade pública que tem esse recurso. Ou, como até nós conversamos antes aqui, que é os investidores anjo, né? Então, essa é a dificuldade do empreendedor. Ele quer empreender, ele tem uma ideia legal. Ele é otimista. E aí ele tem que correr atrás de alguém que acredite nisso, né? Já colocou muitas vezes a vida dele e os bens dele para poder chegar onde ele chegou. E dali para frente depende de alguém que aposte junto, né? Seja o governo, seja a iniciativa privada. Hugo, a gente está evoluindo já para nossa final do nosso episódio e tem um assunto aqui que eu não queria deixar de fora, apesar que eu tô achando que ele quase que dá um episódio sozinho depois. Opa! Que é justamente a regulamentação do mercado de crédito de carbono no Brasil. Hoje ainda nós não temos um mercado regulamentado, né? Esse mercado é muito ainda regulamentado fora, mas existe já todo um trâmite para que isso seja regulado no Brasil. Como que você consegue gerar valor ou ter algum tipo de retorno financeiro hoje no Brasil com crédito de carbono? Vamos lá. Esse mercado, ele se iniciou há uns 15 anos atrás. Começou a se falar sobre esse tema, né? Você pode montar crédito de carbono sobre qualquer atividade econômica. A mais barata é sobre as florestas. Então, é onde você pode, vamos dizer assim, ter um menor custo para a montagem do projeto e provavelmente vai ter a maior liquidez para a venda desse projeto. Mas venda não interna, venda externa. No Brasil, venda externa. Você tem dois mercados, o voluntário e o regulado. Isso. Então, nós estamos falando do voluntário. Né? Montar o projeto e vender lá fora. O problema da curva de aprendizagem, vamos falar desses 15 anos, é que às vezes você tem uma boa ideia e você vai tentar operacionalizar. E você não necessariamente o faz da maneira correta. O que eu quero dizer da maneira correta não é, mas da maneira mais adequada. É o termo exato. Digamos que você tem uma área e quer fazer um projeto. Daí você chama alguém, eu já conversei com alguns, eu chamei fulano, ciclano, para fazer o projeto. Aí você faz o projeto. A questão é, como é que foi feito esse projeto? Ele está bem estruturado realmente? Ele está... Como que a gente pode... Ele é bem encorpado, esse projeto? Foi feito boas diligências sobre ele? E o segundo é que aí você passa a correr atrás de quem compra. Eu, como venho de mercado, de commodities, normalmente você tem que olhar quem compra para buscar quem vende. Entende? Então, eu acho que boa parte dos problemas que ocorreram nesse mercado é em função disso. Montar projeto tem vários que fazem. Agora, bons projetos e que têm acesso a quem compra, isso é para poucos. Certo? Então, o que eu quis dizer? Às vezes você tem uma boa área, tem uma boa oportunidade, mas se você não operacionalizar esse direito, você não vê a cor do dinheiro. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero deixar para quem está interessado nesse mercado. Aí você tem outras oportunidades, você pode fazer reflorestamento, até que nós conversamos um pouco, pode fazer pecuária, culturas de grãos, pode fazer numa indústria, né? Só que aí são outras metodologias, isso tem um custo, quem vai financiar esse custo? E depois, que preço vai ser esse crédito e quem vai comprar? Então você vê que assim, eu estou só te dando alguns pontos de atenção, né? Que não estou falando nem de regulação, porque não tem nada. No Brasil não tem nada. Lá fora já tem alguma coisa mais evoluída, principalmente na Europa ou nos Estados Unidos. Então,
Nós estamos engatinhando ainda, entende? Mas, como você comentou, é um outro campo rico em oportunidades, Sim, né? Que são momentos depois, né? Agora quem é sério, quem consegue fazer um bom projeto, e é, perfeito. como você comentou, né? Não é só fazer, é conhecer o mercado, né? E aí sim, eu te comentei, né, de uma questão de recuperação de pastagens ou de áreas degradadas, Sim. sim, mas quanto custa para ter isso e quem vai comprar e por quanto vai comprar? Então, E leva tempo para é, você recuperar essa área, entende? Então você vai uhum, gastar muito dinheiro, quem vai financiar tem um giro ali, né? você tem um capital ali que você vai Uhum, ter que investir para fazer isso. E vai levar um tempo para alguns anos, você para ter aquela vegetação novamente no que era, para você poder fazer o projeto. Então, é complexo. E a ideia do projeto de carbono, a base dele é o seguinte, na floresta pelo menos, né? É preservar o que tem. uhum, Então, quanto maior o risco de desaparecer uma área de floresta, maior é o valor do crédito. uhum. Se você estiver numa área lá no meio do Amazonas que não tem risco nenhum, não tem população, não tem índio, não tem nada, essa área para projeto de crédito de carbono, o valor é zero. Mas nessa fronteira agrícola que a gente. Sim, perfeito. Então, sempre é vinculado à ideia de preservação. Hum, Isso vale para qualquer floresta. Estou falando da Amazônia porque eu acho que é a mais emblemática. emblemática, mas vale para floresta Cerrado, vale para aqui no Atlântico, a floresta nossa que margeia toda a nossa costa, que também Uhum. está sendo degradada. Vale para tudo. E hoje, qual que é o público que a Intertrade atende, né? Se você pudesse mandar um recado para o pessoal que está vendo nosso podcast, qual é o tipo de persona aí que vocês atendem? Empresas nacionais, Tá. médio e grande porte, para ver se alguma das nossas soluções, né, Uhum, consegue ajudá-la a colocar o projeto de pé uhum, ou minimizar custos, né, falando, por exemplo, em área tributária, uhum. é, e ajudá-la a encontrar a melhor solução do ponto de vista financeiro para realizar aquele projeto. Basicamente é isso. Hoje, qual é uma faixa mais ou menos de faturamento, Hugo, para poder se habilitar a fazer um estudo desse e conversar com vocês? Então, por exemplo, se você pensar em fundos internacionais, o ticket mínimo de uma operação dessa são 5 milhões de dólares. Uhum, E se você olhar aqui no mercado interno, vai depender muito do projeto. uhum, Então, às vezes, para você que está ligado a uma área de tecnologia, o projeto é fácil uhum, ou, ou é palatável, né? Quando você vai pegar em outras áreas, você vai ter que montar esse projeto. uhum. A gente tem os parâmetros para montar esse projeto e demonstrar para o investidor o que vai sair disso, né? Então, vai muito do projeto. E também vai pesar um pouco as garantias, né? Uhum. É, É, ainda mais no Brasil, as garantias são fundamentais, né? Porque capital de risco, esse sim tá mais escasso. Bom, pessoal, queria agradecer demais aqui de novo, novamente, o Hugo, né? É, ele, ele também é muito presente, já falei, ele é um top voice aí no LinkedIn. Quem quiser acessar diretamente ao Hugo aí para poder tirar algumas dúvidas, conhecer mais um pouco desses projetos que o Hugo está envolvido, então ele é super atencioso. Hugo, mais uma vez, eu já que vi, agradeço. já vi que tem mais um pod aí pra gente combinar depois aí no tempo, é Opa, só para se organizar e falar sobre crédito de carbono. será um prazer. E, pessoal, esse é o nosso propósito, é desenvolver, trazer conhecimento. A gente está discutindo aqui assuntos que às vezes pode ser de um interesse de uma empresa, de uma indústria maior, às vezes de uma indústria menor. O Hugo falou aqui, né, que um bom amigo da empresa é o contador, ele te ajuda, não o contador que só olha para o retrovisor, mas o contador estratégico. A gente já teve Não contadores esquece do falando conosco, advogado. eu ia citar, né? O advogado também é muito Muito, importante. muito importante. Quando não paga os impostos, tem que ter alguém que te ajude a negociar isso, Não, né? e também no âmbito civil, né? Sim. No âmbito civil é muito importante. Então, fica aí mais um episódio para vocês. Se inscrevam no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas, mais a gente tem divulgação. A gente está indo aí para o nosso 45º episódio. Já são mais de 60 mil visualizações nesse período, com pessoas
do naipe aí do Hugo, que só traz brilho aí o nosso Papo Easy. Obrigadão. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Tudo de bom. Boa sorte nos negócios.